Boa tarde, sétimos anos. Tudo bem com vocês? Vamos então fazer a correção aí da semana 4, né, do PET 5, que são as situações, problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então vamos à correção da primeira situação. Então diz o seguinte: Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro. Então veja só, eu coloquei o quadro aqui porque a gente visualizando nós entendemos melhor. A Ana deu 4 voltas em 14 minutos. A Carolina deu 5 voltas em 11 minutos. O Ricardo deu 6 voltas em 15 minutos. O Sérgio deu 6 voltas, deu 2 voltas em 6 minutos. Então agora, para a gente saber quem saiu melhor, né, nesse treino aí, nós vamos dividir o tempo pelo número de voltas. 14 divididos por 4 deu 3,5 minutos. 11 divididos por 5 deu 2,2 minutos. 15 divididos por 6 deu 2,5 minutos. E 6 divididos por 2 deu 3 minutos. Então, a gente observa que quem saiu melhor, né, em cada volta foi exatamente a Carolina, com 2,2 minutos. Então, a resposta é a letra B. Na questão número 2, foi dado 4 frases para nós verificarmos se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, ou se não há proporcionalidade entre elas. Então, quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, quanto maior o depósito na poupança, maior será, né, a quantia poupada. Depois a 2, a altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalha na obra, não tem nada a ver aí a altura do prédio com o número de operários. Então, não há proporcionalidade entre essas duas grandezas. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa são diretamente proporcionais, né? Então, quanto maior a distância entre duas cidades, né, maior será a distância, né, no mapa. E a número 4, o número de pequenos quadrados na mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Então, essas duas grandezas, elas são inversas. Por quê? Quanto maior a área dos quadradinhos menores, né, menor será a quantidade para a gente cobrir a área do quadrado maior. Então, a resposta aí é exatamente a letra D. E a questão número 3 mostra, né, uma quantidade de máquinas funcionando juntas para produzir 1.500 quilos de ração, né, para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, aqui na primeira linha, nós temos a quantidade de máquinas, 3, 4, Y e 9. E aqui na segunda linha, nós temos o tempo em dias, 24, X, 12 e 8. Então, nós temos as grandezas máquinas e tempo. Então, o que a gente observa aqui? Eu vou observar a primeira razão e a última razão. 3 está para 24 e 9 está para 8. Você observa que se você triplicou aqui a quantidade de máquinas, ó, 3 vezes 3 deu 9. O que vai acontecer em relação ao tempo? Ele vai reduzir para a terça parte. 24 divididos por 3 deu 8. Então, a gente observa
que essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, a gente sabe que existe uma constante aqui de proporcionalidade, que vai ser o 72, ó. 24 vezes 3 dá 72, 8 vezes 9 vai dar 72. A mesma coisa vai acontecer com o 4 vezes o valor de x que nós vamos achar e com o y vezes 12 que nós vamos também ter que achar y. Então, na letra A, pergunta: quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? É reduzido à terça parte. Depois o B: a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais, né? Já comentei anteriormente que são inversamente proporcionais. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade das grandezas inversas, ó. 3 vezes 24 dá 72. 4 vezes x vai ser igual a 72. Então, x é igual a 72 divididos por 4, x é igual a 18. Se eu multiplico 18 por 4, eu vou encontrar 72. Depois, a outra para achar o y. Então, 12 vezes y, que são 12y, é igual a 72 também. Y é igual a 72 divididos por 12, y igual a 6. Se eu multiplico 6 vezes 12, eu encontro 72. Então, eu espero que vocês tenham, então, entendido essas 3 correções e no próximo vídeo a correção das 3 últimas questões, ok?